Fala rapaziada, vídeo novo hoje. A ideia desse vídeo é fazer uma análise da final do Mundial que teve há 2 semanas atrás, do Ultimate Team. É o último campeonato que tem pro FIFA 25, os próximos vão ser só no 26. A final desse campeonato foi entre o Manu Bashar, que é do Team Gullit, né? E o Bryce. Pra falar a verdade, eu não conheço muito bem o Bryce. Mas não vi a partida também, mas pelo que eu vi foi um jogão, só saiu o resultado final. Mas eu quero tentar deixar o vídeo mais simples, explicar o que cada um dos jogadores está fazendo, como que eles estão jogando, e deixar entendível ali algumas coisas sobre a partida. Tá bom? De laranja aqui a gente tem o Manu Bashar, de branco a gente tem o Bryce. Vamos começar a partida. Não deu pra ver as escalações, tá? Na live não aparecia a escalação de nenhum deles. Só aos pouquinhos vai dar pra entender ali os jogadores que eles estavam usando. Mas, pelo que eu percebi, o Manu, ele tá na 4-2-1-3 pelo posicionamento dos jogadores. Ou na 4-4-2, na verdade, perdão. E o Bryce, por enquanto, eu suponho que ele tá na 4-4-1. Mas dá pra gente ver melhor ao longo da partida. Dá pra ver que ele usa bastante o R1, ó, pra movimentar o jogador, ao invés de ficar forçando. É uma garantia de que ele vai estar sempre com a bola no pé, sabe? É uma coisa que os pros estão usando bastante. Então, tá meio livre no mapa, vai carregando com o R1, que são movimentos curtos que o jogador vai fazer. Até que com o zagueiro, ó, dá pra ver que ele tá usando o R1 pra se deslocar, pra evitar de esticar demais a bola, pra evitar de forçar muito o movimento do jogador, né? Manu acabou errando um passe. Chute rasteiro. Eu imagino que os jogadores vão chutar praticamente todas as bolas rasteiro, porque tá muito melhor do que os demais chutes, né? Olha como ele segura bastante o jogo. Aí ele usou o player lock pra poder posicionar o armador dele. Nesse caso é o Messi, né? Ele mandou um volante correr. Ok. O Bryce também tá com o Messi. Aparentemente os dois estão com o Kane no ataque do time. Cantona de volante. Lembrando que tem algumas regras pra tu poder escolher os jogadores, tá? Não dá pra gente simplesmente escolher os melhores jogadores. Eles precisam respeitar algumas é, promoções do jogo. Então tem que ter jogador TOTS, tem que ter jogador mutante, tem que ter jogador futs. Eusébio na ponta. Dá pra ver que no início eles tentam fazer um jogo mais estudado, eles não estão tentando mandar jogador correr o tempo inteiro, não estão tentando fazer muita ultrapassagem. No máximo forçar um passe com o triângulo. Ai, que jogada linda. Golaço, golaço. Eu vou voltar um pouquinho só pra mostrar umas coisinhas que ele fez. Opa, acabei voltando demais o vídeo, perdão. Aqui. Quero começar desde o início da jogada. Dá pra ver que ele usou o player lock com o Messi pra se deslocar lá no início, tá? Pra tentar encontrar espaço. Ele em seguida vai roubar a bola agora porque o Zeb vai errar um lance no triângulo. Mas a gente tem o Lúcio aqui carregando a bola, o Lúcio tá de lateral direito dele, né? A gente vai ver que no momento desse passe, o jogador lá de cima dele começou a correr. Ele deu um L1 ali no início da jogada. Continuou correndo, esse aqui era no caso meia direita dele, né? Eu acredito que esteja na 4-4-1 que eu comentei por causa desse posicionamento aqui, ó. A gente tem os quatro aqui, mais o Messi de armador e o Kane de atacante. Mas pode ser que seja uma tática mais ofensiva, só que mais recuada. No, usando 50 de defesa, por exemplo. Não os 95, que é o que a gente está acostumado. Ele manda o Lukaku correr, mas dá pra ver assim, ó, no momento que ele mandou o Lukaku correr é pra abrir espaço. Só que quando ele viu que ele não vai continuar a jogada por aqui, ele já deu em seguida um R1 pra fazer esse Lukaku voltar. Ó. Dá pra ver que ele deu uma avançadinha e logo em seguida ele recua. Ó. O Lukaku parou de correr. E aqui, de primeira, ele vai lançar um triângulo. Ó. Lance lindo. O Cantona, que foi o jogador que ele passou, nem tem o playstyle de triângulo rasteiro ali, né? Mas essa bola tá entrando bastante. Principalmente porque o pessoal tá usando a marcação mais ofensiva dos jogadores, né? Eu acredito que o Manu tá com 70 porque não tá tão próximo da linha do meio de campo, mas mesmo assim é bastante ofensivo, então dá pra jogar bastante bola nas costas do jogador. Principalmente se a gente largar esse passe de primeira. É normal dos campeonatos demorar bastante entre um gol e outro. A gente vai acabar vendo o replay dos lances. Ah, de novo. De primeira,
não dá tempo do zagueiro voltar, do lateral voltar, e a bola entra bastante, a não ser que ele estivesse muito ligado com o lateral pra roubar a bola. Vamos lá, início de jogo tem muito tempo ainda pela frente, né? Os campeonatos sempre tem muito tempo de replay entre um lance e outro, entre um gol e outro. Kane, Messi. Dá pra ver que o Manu já mandou o lateral correr, tá lá em cima subindo. Eles vão Player Lock de novo pra avançar. Ele tá usando, aparentemente tá tentando puxar bastante marcação com o Nuno Mendes. Carregou com o Eusébio, dá pra ver que ele tá correndo o tempo inteiro com o R1, ó, tá vendo? Pra garantir que a bola vai continuar com ele. Deu o Speed Boost. Eles estão usando bastante o Player Lock só pra ou fazer o jogador correr pelas costas, né? Que é uma mecânica difícil de ser executada. E normalmente é só pra poder abrir espaço pra um passe, não vai ser uma coisa muito ofensiva. Deu pra ver que o Manu tava voltando com o zagueiro ali pra marcar a bola, né? Pra evitar de tomar mais um triângulo. Ó, de novo carregando com o R1. Eles vão fazer isso praticamente o tempo inteiro. Aí deu ali um X pra trás pra abrir espaço com o Eusébio. Enquanto que ele vai levando a jogada pelo outro lado pra fazer com que os zagueiros eles acompanhem o movimento do Eusébio. Agora ele fechou o espaço ali. Mais ou menos, né? Ó, usou o player lock. Não achei uma boa posição do Messi, mas serve. É a segunda vez que ele leva a bola pro fundo, imagino que em seguida ele vai começar a cortar bastante a bola. Justamente naquele lance que eu falo de confundir a cabeça do marcador. Jogou muito bem a bola. Deu um triângulo de primeira. Uh, Bah, teve um pouquinho de sobrada nesse lance, né? Mas a construção dele foi muito boa. Eu vou aproveitar o replay do vídeo aqui mesmo pra comentar sobre os gols. Vamos lá, primeira coisa, ele deu de novo o passe com o triângulo de primeira, começa, né? No momento que o Messi pegou a bola, ele já deu o passe com o triângulo. Encontrou o Kane. Kane, ele é mais lento, mas é um jogador muito bom nesse FIFA. Esse aqui é o Kane Tots, né? Dá pra ver por causa dos quatro playstyles. Eu comentei antes que ele tava empurrando todas as bolas, levando todas as bolas pro fundo, dessa vez ele segurou, né? E aí ele tá dando esse drible aqui que eu não me lembro agora qual é o nome do drible. Mas ele tá encontrando bastante espaço, dá pra encontrar bastante espaço com ele. Porque ele vai levar pra frente o edifício do marcador que tá aqui roubar a bola. E ele largou pra trás. Eu acredito que ele não queria passar pro Messi, pra falar a verdade. Imagino que ele queria ter passado pro Eusébio, que tava cortando aqui. Mas como o Messi lá no início já tava correndo pra frente, qualquer um dos dois jogadores serviria, né? Dá pra ver que ele vai carregar essa bola. Acho que ele tem um excesso de preciosismo aqui, porque ele poderia ter chutado a bola, principalmente no canto do goleiro. Mas é uma questão também de tentar garantir o gol, né? E aí ele tem. Eu vou voltar só um pouquinho aqui. Olha o Nuno Mendes dele correndo aqui atrás, tá? Esse Nuno Mendes ele tá subindo bastante porque ele não colocou o Nuno Mendes como lateral e defesa. Ele colocou ele como um lateral apoiador. E aí sempre que a gente levar a bola para a lateral, esse Nuno Mendes ele vai estar avançando, tá? Então ele pode obviamente chamar o Nuno Mendes com o L1, mas ele vai estar sempre se aproximando aqui do jogador para receber o passe. Ó, dá pra ver que o Nuno Mendes vai continuar correndo. Ele continua correndo. Aqui na hora do passe, não dá pra ter certeza de qual dos dois jogadores que ele tentou passar, né? Mas ele vai dar um triângulo. Eu acredito que o ideal seria passar pro Kane, porque o Kane vai conseguir roubar a bola no corpo do zagueiro, enquanto que o Nuno Mendes está muito longe, né? Mas ele vai conseguir roubar a bola com o Nuno Mendes. Passou uma vez e agora, de novo, garantiu o gol, né? Ele podia ter chutado. Eu acho que se ele chutasse aqui o goleiro ia conseguir pegar, a não ser que fosse chute rasteiro. Mas não tem por que não garantir o passe com o Messi, né? Obviamente é um lance muito rápido, é difícil da gente conseguir pensar em tudo isso. Uma boa jogada, ele se aproveitou um pouquinho da sorte, mas
É isso. Vamos lá, 1 a 1, ainda tem muito tempo de jogo. Eu não me lembro agora de cabeça quanto que é o tempo da partida, tá? Mas ela é mais longa, se não me engano é 9 minutos por tempo. E dá pra ver que ele tá voltando com o lateral pra marcar, né? O lateral tava super avançado. Fechou bem o espaço. O Bryce, de novo, ele tentou fazer escadinha, né? Todos os lances ali ele tentou fazer escadinha. De novo, eu acho que em seguida ele vai parar de tentar fazer escadinha. Tá usando o player lock aqui pra abrir espaço com o canto, né? Player lock de novo pra avançar. Essa bola foi bem forçada, né? Não tinha porquê. Mas eu acredito que ele esperava que o Eusebio tivesse mais vantagem em cima do lateral. De novo tentou fazer escadinha, né? Aparentemente ele vai. Ele tá encontrando espaço contra o Manu por ali, então ele vai continuar levando a bola. Mas eu acredito. Eu imagino que ele vai parar de fazer essa jogada, porque ele não tá mais achando muito espaço, né? O mesmo drible de novo. Lance com o Kane. Ó, ele tá carregando tudo com o R1. Abre espaço, chute rasteiro. Jogadaça, jogadaça. Dá pra ver que nesse lance aqui ele não tinha muito o que fazer. Ele encontrou um ótimo passe no triângulo, né? O Eusebio tem o passe do triângulo. E o Nuno Mendes de novo tava subindo. E aí ele tá sempre atacando aqui pela esquerda, porque ele colocou o Nuno Mendes pra subir. Então eu imagino que ele vai tentar se aproveitar sempre disso. Então, forçar o ataque aqui pela esquerda. Ah, obviamente, uma bola ou outra sobrou embaixo, ele vai parar e vai jogar. Mas aqui ele vai fazer carregar o tempo inteiro com o R1. Porque ele vai esperar esse zagueiro aqui errar. Esse zagueiro aqui, no momento em que ele errar, o R1 vai dar espaço para ele poder fazer o que quiser com o Kane. Então, se o zagueiro ele sobe, o Kane vai ter esse espaço aqui livre. Não vai dar tempo de trocar pro Lukaku, por exemplo, e fechar esse espaço aqui. Não tem muito o que fazer. Obviamente, se o zagueiro acompanha, ó, ele subiu, deu espaço, tá? Agora o zagueiro vai ter que voltar correndo para fechar esse espaço aqui. De novo, se ele troca pro Lukaku, não tem muito o que fazer, não tem mais espaço, né? E o Kane vai correndo com o R1. Ele vai voltar e agora ele vai manter o R1 para botar a bola nas costas do zagueiro aqui, ó. E depois abriu, chute rasteiro. É isso. Ele podia ter adivinhado qual era o lance, qual era o lado que o goleiro deveria defender, mas é meio difícil ver a movimentação de goleiro sem um nível profissional tão alto, porque os caras conseguem facilmente perceber qual é o lado que o goleiro tá posicionado para poder chutar no canto contrário. Ali, se ele puxasse o goleiro para cima, era bem provável de ser visto, e aí o chute podia ser embaixo, ia dar teoricamente o mesmo resultado. Ok. Por isso que agora que o Bryce não tá encontrando muito lance, né? De novo lá em cima livre. Agora quem subiu foi o Eusébio, dá pra ver que ele deu um L1 lá no início da jogada pro Eusébio. E golaço. De novo, nesse momento ali do goleiro não tem muito o que fazer. Se ele tentar adivinhar um lado, é bem provável que ele vai tomar o gol do outro. Mas olha como foi inteligente a jogada aqui, ó. Desde o início do lance, ele já tá mexendo o. Ele já mandou o Eusébio correr. Eu vou voltar só um pouquinho aqui. Momento de começar o replay. Ó, o Eusébio já tá correndo, tá? A bola tava com o Eusébio, tocou no Vitinha. O Vitinha com R1 aqui pro meio, que vai estar o Messi. E o Eusébio segue correndo, né? O Messi abriu. O Eusébio segue correndo e vai receber a bola nas costas ali do lateral, né? Que é o Lúcio. Lindo passe. E olha como ele corta bem o lance na frente do Lúcio, né? Se ele continua correndo reto aqui para a linha de fundo, o Lúcio ia alcançar ele. Então, para ele ganhar o espaço contra o Lúcio, ele vai cruzar a frente do Lúcio. Porque se o Lúcio for dar um X aqui para dar o jogo de corpo ou um bolinha para tentar dar o bote, era bem provável que o Eusébio ia tomar falta. E como ele tem a passada larga, ele vai ter sempre a vantagem nesse lance. Ó, ele cruza a frente, chute colocado, chute manual, golaço. De novo, se o goleiro corre aqui pra baixo pra fechar esse espaço, era muito fácil fazer o gol no lado do goleiro. Ele podia simplesmente chutar forte aqui no canto do goleiro. O goleiro que é o Konaté, né? Apesar de ser muito alto, nesses lances não tem muito o que fazer. Seguimos.
3-1 ainda tem só 33 minutos de jogo, como eu comentei, a partida é bem longa. Então não tem muito tempo para poder fazer muita coisa ainda. Ó, o Manoel aos pouquinhos ele vai fechando espaço com os zagueiros, né? Ele puxou esse zagueiro aqui para trás, um pouquinho para baixo, e o lateral também. Ele vai deixar esse espaço aqui livre, né, para o cara poder dar um triângulo para cima, aqui. Só que esse espaço ele é inútil. De novo, o Bryce ele tentou várias vezes levar a bola aqui pro fundo e aí fazer a escadinha para cima. Só que ele não tinha muito espaço. Então, o Mano prefere fechar esse espaço aqui e deixar o espaço de cima livre, porque em cima não tem muito que o Bryce fazer. Ele acabou se enrolando com a bola, não conseguiu decidir o que ia fazer. De novo, ele foi carregando com o R1, porque se ele tomar um jogo de corpo, é bem provável que o jogador dele ele vai continuar com a bola. Passou pelo zagueiro com o R1, apesar de ter tomado o corpo. Agora sim, largou com o triângulo lá em cima, né? E sofreu o pênalti. Esse pênalti aí foi muito bem cavado. De novo com o R1, tá? No momento que ele pegou a bola ali, ele tá segurando o R1, o jogador que chegar nele provavelmente vai ser falta. Pênalti ou loteria, né? Muito bem batido. 3-2. Como eu comentei, acabou de ter o terceiro gol do Manu e pouquíssimo tempo, 35, 36 minutos de jogo, já rolou um empate. O objetivo é só manter a calma ao longo do jogo, né? Dá pra fazer muita coisa ainda. Ele usou o player lock pra tentar esse espaço. A gente pode ver que o Nuno Mendes já avançou. Olha onde é que tá o Nuno Mendes lá em cima. É arriscado esse tipo de lance, né? Porque é muito fácil da gente tomar o contra-ataque. Mas se a gente for prestar muito bem atenção na tática dele, ele tá com a linha de 4 que eu comentei, a gente pode ver aqui no mapa, ó, os zagueiros, certo? E aqui tem o MD dele, tem o primeiro MC, o segundo MC, que vai estar aqui, e o ME dele que tá aqui embaixo no mapa, ó. Ainda tem o armador, que tá aqui, e o atacante. Então tá na 4-4-1-1. Assim dá muito espaço pra gente poder ficar subindo com os laterais, porque esse espaço aqui não tá sendo atacado. Em compensação, se ele tivesse com uma 4-2-1-3, teria um ponta aqui, nas costas dele. E ele não poderia usar essa formação, não poderia usar esse posicionamento aqui do lateral. O mesmo drible antes, driblando. Passou muito bem pelo zagueiro. Contra o Eusébio. Carregou no R1. Chute rasteiro no canto do goleiro. Muito bem jogado, muito bem jogado. Dá pra ver que toda a construção do ataque ela foi muito bem feita. Agora vamos supor que a gente tava fazendo a defesa, né? Que deveria ter sido feito aqui. Primeiro ele errou o bot aqui, tá? O Manu acertou esse drible aqui umas... É a terceira vez que ele acerta esse drible na partida aqui contra o Bryce. Ele de novo errou. Ele deu o bot, deu errado. Agora sobrou muito espaço aqui, né? O Nuno Mendes ele consegue correr livre. Apesar disso, ele ainda conseguiu buscar bem com o Lúcio, né? O Lúcio é um jogador que tem uma reação boa. Então ele conseguiu acompanhar no corpo. Eu acho que aqui ele podia ter dado um bot ou ele podia ter dado um jogo de corpo. Obviamente, na hora do jogo é mais difícil da gente poder encontrar esse tipo de lance, né? E o Nuno Mendes, como tem o foguetinho ali, ele vai ter vantagem na corrida. Então, o ideal seria derruba o Nuno Mendes. Lance de falta se vira depois. Ele encontrou o passe aqui. Ele vai levar com o Zé pro fundo. Ele vai tentar fechar o espaço aqui com o zagueiro. E olha que eu comento sempre que a gente costuma errar. Ele tá dando o L2 pra fechar o espaço pro passe, né? Mas se ele deixa esse jogador aqui com a máquina e ele pega o volante e fecha esse espaço aqui, o volante ia ter fechado o passe. E aí o jogador da máquina, obviamente ele ia estar mais avançado, ele provavelmente estaria nessa posição aqui, tá? O Eusébio não ia ter muito o que fazer. Ele poderia tentar levar pro fundo e chutar. Só que se ele levar pro fundo e chutar, a gente tem tempo pra poder pegar o zagueiro. Agora, se a gente tá usando o volante aqui já nesse momento, ele ia ter conseguido fechar o passe. A máquina tenta fechar, mas se tu tá com esse jogador aqui, tu consegue dar o bote. Ali o jogador vai só passar reto, né? E nesse momento a bola caiu no pé do Kane, não tem muito o que fazer, só torcer pro Kane chutar errado, né? Mas muito bem chutado, lá do goleiro, chute rasteiro, manual. Lance ofensivamente falando, foi perfeito. Defensivamente a gente teria opções pra fazer durante o ataque, né? Mas, de novo, obviamente muito difícil. 4-2.
Imagino que o Bryce agora vai tentar dar uma acelerada no jogo, principalmente porque tá acabando, vai tentar aproveitar o lance aos 45, né? Tanto é que começou a levar o Lukaku pra atacar aquele lateral esquerdo dele. O Mano fechou muito bem o espaço em todos os passes o tempo inteiro. Vai voltar a bola. O ideal agora é tentar ficar com a bola o máximo de tempo possível e atacar quando estiver acabando o jogo. Tá com o Reece James no meio de campo. Ele mandou o lateral correr, né? Mas não teve muito o que fazer. Os dois jogadores do centro do campo ali do Manu, eles têm o tic-tac. Tic-tac, perdão. Muito bem roubada a bola. Ele tá usando o player lock pra abrir espaço enquanto o Nuno Mendes passa em corrida. E agora ele usou o Nuno Mendes pra segurar a corrida. Acabou se atrapalhando porque o Messi encostou na jogada, né? Se ele tivesse livre, eu acredito que ele ia conseguir mais um lance. Ah, e aqui ele errou, né? Não precisava desse passe. Foi o que eu falei, ele tá. Obviamente pode ser nervosismo, né? Eu, pra falar a verdade, não conheço muito o jogo do Bryce, mas pode ser nervosismo. E aí, por isso que ele tá tentando todo lance fazer a escadinha. Ele podia ter simplesmente chutado ali com o Kane, chute cruzado, ali era gol. Mano, vai enrolar agora, de novo. Enrola até os 47, aos 47 tenta fazer alguma coisa. Tentou, no pior dos casos, perdeu a bola, acabou o jogo. Vamos lá pro segundo tempo. Espero que o Bryce troque de formação, porque essa formação ele não tá servindo muito pro jogo dele. Eu acredito que ele deveria colocar uma 4-2-1-3 para poder atacar a bola nas costas do Nuno Mendes. E nesse momento que tá perdendo a partida, tenta se virar com o volante mais o lateral direito ali para fechar aquela pressão dos dois jogadores. Diminui a velocidade. Levou com o Lúcio. James. Ok, fechando muito bem o espaço. O Mano puxou o volante ali para fazer a marcação. Parece que ele tá meio sem opção. Eu acho que ele tá sem opção por causa da formação, tá? Informações que contestam muito bem outras formações. Essa formação que o Manu tá aqui, ela bate muito bem de frente com a 4-4-1 dele. Por causa do posicionamento dos jogadores em específico, né? Não da formação. Boa, tentou forçar a escadinha. Ok, tá usando o player lock pra correr com o James, com o Kane. Enquanto isso, ele pode continuar carregando com o James, né? Tá abrindo espaço. Muito bem fechado, esse Nuno Mendes é muito bom. É o Futs, né? Ou pode ser o campeão da Europa. Esqueci agora o nome da carta dele. O Zeb carregando. Olha como é difícil achar espaço nesse momento, né? Ele tá fechando muito bem aqui com os dois jogadores, ele vai ficar trocando os jogadores no momento que ele avança ou que ele sobe com o jogador. Abriu espaço. Ai, deu certo ainda esse lance, credo. Ok, vamos lá. Ele ficou muito tempo carregando a bola com o Eusébio aqui, né? Mas ele conseguiu controlar muito bem ela de levar ela um tempão. Esse lance aqui em profundidade com a R1X de primeira, ele abre muito espaço. Principalmente porque a gente tem três jogadores aqui nesse espaço, né? Enquanto que agora o jogador dele que me fugiu o nome agora sobrou em posição livre, né? O James, o Reece James. Nesse momento, ele tem duas opções, né? A primeira, ele pode largar em algum jogador aqui em cima, ou ele pode correr pra dentro da área. E aí o zagueiro ele vai ter que fazer uma aposta, né? Dá pra ver que o Mano ele fez a aposta no passe, porque ele tá puxando o volante pra fechar esse espaço, né? Ele acertou. Putz, se ele trocou pra esse volante aqui de cima. Eu acho que ele errou aqui, tá? Eu não tenho certeza se essa aqui era a troca que ele queria fazer. Talvez a troca pra esse zagueiro aqui ele deve ter tentado.
E agora sim, ele trocou pro jogador. Só que agora já é tarde demais. Não tem mais muito como ele fechar esse espaço aqui. No momento que tá saindo o passe, ele teria que tentar fechar esse espaço aqui entre os dois zagueiros. Avançou, errou. O lance foi muito rápido, é difícil de marcar, né? Ele tentou fazer a troca, eu acredito que ele tenha errado a troca. Ele ia puxar o Kane, bater rasteiro. Eu acredito que era a opção que ele iria tentar, né? E no momento em que os dois jogadores se bateram, o chute deve ter sido cancelado. Sobrou pro Matuidi. Tô. Nesse momento dá pra chutar em qualquer lugar que é gol, tá? Não tem muito pra onde mirar, só chuta que é gol. A não ser que chute manual em cima do goleiro. Ou pra fora, no manual, obviamente, né? Mas se não é gol, 100%. Foi um ataque muito rápido, é muito difícil de marcar lance assim, né? Ok. Dá pra ver que os melhores erram também, né? Ele de novo tá levando o Kane pro fundo. Eu não gosto muito da ideia de carregar o Kane pro fundo, assim, perde muito do ataque dele, né? Kane é o principal jogador. Carregando com o Eusébio. Tá esperando abrir espaço de dois jogadores aqui, o Matuidi e aqui embaixo também. Carregou com o R1. O Vanevin roubou duas bolas no bote. Esse Vanevin aqui é o Futs, né? 9-7, muito bom. Eu acredito que eles estão com a mesma tática ainda, os dois, do primeiro tempo. Não vi mudança nas táticas. Mano errou bastante agora com o Nuno Mendes, né? E o Bryce se aproveitou muito bem do R1 pra poder carregar essa bola. Esperando algum jogador aparecer. Ele usou um player lock aqui pro Eusébio. Não sei se ficou nítido, mas ele usou o player lock aqui pro centro pra abrir espaço. Ele usou o player lock pra fazer o jogador correr. Eu acho que ele poderia dar só um L1, talvez. Pra evitar de arriscar perder a bola aqui. Mas foi o que ele fez, usou o player lock aqui pra fazer esse jogador correr. E aí ele volta. Às vezes é só pra fazer o zagueiro trocar o jogador que ele tá marcando, né? Porque ele tava aqui fechando espaço com o Van de Ven, ele precisou trocar aqui pro Nuno Mendes, porque se o player lock realmente acontece e avança o jogador, ele toma a bola nas costas. Conseguiu espaço pra usar, pode ter sido a ideia dele, né? Nesse momento, a defesa tá bem bagunçada. Dá pra ver que sobrou todo esse espaço aqui porque o Manu ficou usando o R1 pra puxar esse jogador junto. O Bryce tá meio sem opção, mas ele vai continuar carregando a bola. Muito bem marcado pelo Nuno Mendes. Essa cartinha dele parece muito boa. Tentou o chute colocado. Boa jogada. Não acho que foi uma boa jogada, mas pode ser que ele saiba de algo que eu não sei. O Manu tá acertando de bote nessa partida é um absurdo. O bote tá muito fácil de dar nesse FIFA, né? Tem que aproveitar disso. O zagueiro é muito pouco punido por errar um bot. Então dá pra ficar arriscando o bot o tempo inteiro. Não, a mesma 4-4-1, né? Durante o campeonato eles acabam não entregando a tática aqui durante o jogo. Até pra evitar de o adversário perceber isso, né? Ou da torcida entregar alguma coisa pra ele, então eles acabam trocando a tática. Comentei, a grande diferença entre eles é a forma como eles estão usando cada um dos jogadores, né? Abre espaço. Ah, o gol anterior. Mano, eu vou com a mesma tática, dá pra ver pelo posicionamento aqui do armador, né? E do centroavante, que eles estão distantes um do outro.
Eu e o Bryce é a mesma coisa, tá? Também com a 4-4-1. Ele não lança de novo triângulo de primeira, né? Uh. Bah, que pecado essa bola não ter entrado. Que loucura. Ele podia ter passado cedo ali quando ele passou pelo goleiro, né? James. Essa James aqui é a do Chelsea, né? Acho que é a campeã da Euro. Player Lock pra aparecer com o Kane. Deu pra ver que ele tá tentando bastante Player Lock pra conseguir espaço, mas o Manu tá fechando bem o espaço. Ele tá acompanhando muito bem o jogador que tá com o Player Lock. E ele tá tentando sempre deixar um jogador pra um para um, né? Que vai ficar difícil de marcar. Conseguiu. Lance Ah, o Van de Ven é muito bom, né? A Hansen não teve muito o que fazer. Putz, que lance, que passe. Não sei como é que ele não dominou essa bola. Ele tá com o Sesco de lateral direito agora. Esse Sesco ali eu acredito que seja um mutante. Eu não lembrava dele ter lateral direito. Os dois, inclusive, né? Com o Sesco de lateral direito. Tô na Messi. Que bola? Ok. O jogo tende a ficar mais rápido conforme o final do jogo, né? Os dois lados, pro Manu porque ele quer ter mais contra-ataque, mais velocidade no contra-ataque, né? E o Bryce porque tá perdendo o jogo e precisa fazer alguma coisa. Putz, acho que eu podia ter avançado ali. Esperou. O Bryce errou ele avançando o lateral, né? O Eusébio. Toma trivela. Bom. Ele não tinha muito espaço pra essa trivela, né? Acho que ele tentou só por tentar mesmo. Gastar o tempo. Driblou o goleiro. Eu acho que ele podia ter passado aqui pra qualquer um dos dois jogadores atrás. E depois era só chutar. Pra esse canto aqui de baixo, né? E depois, eu acredito que ele tenha errado ali com o Kane por causa do chute manual. Era bem difícil fazer aquele lance ali. Dá uma avançada aqui. Ó, aqui, ele podia ter voltado pra qualquer um dos dois. Depois é só bater. Ou passado pro Kane no momento que ele chutou. Acho que ele demorou pra passar. O lance. Vou sair do jogo. Botou o Davis agora na lateral. Pô, isso aqui é fundamental. O cara dá um R1X pra parar o lance assim. A gente costuma não querer tomar cartão, mas tem que matar a jogada. Aqui ele tava tomando contra-ataque, os zagueiros estavam todos no ataque por causa do escanteio, né? A gente não costuma pensar isso. Tinha os atacantes que estavam marcando, né? Levando com o Eusébio. Ok. Não tô entendendo muito bem o que ele quer, mas. Que loucura esse lance.
E o tempo passa devagar. Ele botou o Saliba na zaga agora. Não tava antes, né? Marquinhos de volante. Dá pra ver que esses jogadores aqui. Opa, agora é gol, né? Bah! Lindo lance agora pra matar o jogo e se recuperar. Tem pouquíssimo tempo. O Bryce tava tentando bastante, né? Imagino que ele tenha colocado o time um pouquinho mais ofensivo agora na última pausa. Ele ativou o player lock e ele cancelou em seguida, né? Esperou abrir espaço. Dá pra ver que o Bryce ele errou na marcação. Porque ele tá. Primeira coisa, o lateral direito. Eu não tô vendo o lateral direito. Ah, tá aqui, o lateral direito. Porque o lateral esquerdo deve ter avançado antes. E. Ou. Bom, ele só errou na marcação, na verdade. O Saliba tá aqui, ó. Ele avançou o Saliba, né? O zagueiro dele foi parar na frente. E aí, aqueles lances, né? Tipo, jogo em alto nível, tu errou um lance, vai tomar a bola nas costas. Se ele não tivesse mexido o Saliba, se ele tivesse pegado um dos volantes pra marcar, se ele tivesse voltado com o Zeb, sei lá, não precisava pegar esse jogador. Pega esse jogador aqui e fecha o espaço. O Saliba deveria estar aqui, ó. E aí ele não ia tomar esse passe. Aí passou muito bem pelo jogador. O Kenny, como tem a corrida prolongada, ele vai ganhar espaço nesse momento, né? Ele vai ganhar velocidade. Ele mexeu o goleiro, e foi o que eu falei, né? Se mexeu o goleiro, o futebol de alto nível vai todo mundo ver. Chute rasteiro, de novo, e é gol. Isso aí pra matar a partida. Acho que ainda dá tempo de fazer alguma coisa. De novo, o jogo é lento. Se o Bryce conseguir arranjar um golzinho agora no final do jogo, de repente dá pra fazer mais coisas. Carregando com o lateral direito. A Hansen dele tá sempre pelo meio, né? Uf. Bem jogado pelos dois. Ok. E agora o Mano provavelmente vai enrolar o jogo, né? Não tem por que se arriscar. O Bryce ativou a pressão, dá pra ver aqui pelos jogadores, né? E dá pra ver que a formação fica totalmente perdida. Tipo, ele tá com um zagueiro aqui. Dá pra ver que ele tá com o lateral direito lá embaixo. É, eu não consigo identificar o certo quem é o outro zagueiro. Aqui tá de novo ele com o Saliba avançado. E aí o Manu que passou a partida inteira correndo com a R1, ele vai ter muita vantagem nisso aqui. Ele vai conseguir ficar passando pelos zagueiros dele muito fácil, né? Mas por outro lado, o Bryce não tem mais muito o que fazer, né? A não ser forçar tudo, tentar roubar a bola. O Manu errou o passe ali. Não precisava disso. Ah, e o Bryce aparentemente tá bem nervoso. E agora é GG, né? Acabou o jogo. É isso, né? O pior tipo de jogador é aquele que fica enrolando a bola com o goleiro. E acabou, jogão, jogão. O objetivo era tentar descomplicar as jogadas, né? Espero que tenha ajudado. É isso e até a próxima.